Eu sou o engenheiro Eric Souza e fui convidado pelo pessoal do CAEM da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, para responder algumas perguntas do quadro Mecânica Responde. Eu sou formado em técnico em eletromecânica, engenheiro mecânico e eu tenho um MBA em gestão de projetos. Mas mais importante do que isso, eu tenho mais de 15 anos de experiência na área de projetos mecânicos. E é por isso que eu estou respondendo esse quadro, que são dúvidas sobre a carreira do projetista mecânico. Eu gosto muito da área de projetos mecânicos, principalmente pela dinâmica, né? Todos os projetos são diferentes um do outro, e aí a cada projeto novo tu tem que buscar um conhecimento a mais, tu tem que ser um pouco mais criativo para encontrar novas soluções. Então, tu sempre tem aquele dia a dia dinâmico, tu não tem aquele marasmo do dia a dia, né, de fazer sempre a mesma coisa. E o mais bacana da área de projetos, pessoal, é quando tu vê um projeto teu sendo fabricado, tu vê um projeto teu sendo montado, sendo utilizado por outras pessoas, aquilo que saiu da tua cabeça, né, que tu teve que pensar em cada um dos detalhes, porque o projetista mecânico tem que pensar em todos os detalhes do projeto, desde do planejamento, como vai ser fabricado para que todas as peças sejam manufaturáveis, como que vai ser montado, como que vai ser a manutenção depois lá na frente, pensar na segurança. Então tu pensa em todos os detalhes do projeto e depois tu vê outras pessoas fabricando, montando e utilizando o teu projeto. É uma sensação muito legal. As pessoas conhecem muito o projetista mecânico pelo aquele profissional que trabalha no software ali, né, fazendo os desenhos de aprovação, fazendo o modelamento 3D, fazendo os detalhamentos de fabricação, e aí acha que o projetista é trabalhar no software, né, é saber mexer no software, mas não, tá, pessoal? Ser projetista mecânico depende de muitos outros conhecimentos, tá? Os softwares, eu sempre digo isso, são apenas ferramentas. São ferramentas muito importantes, sim, né? Tu tem que ter o conhecimento dos softwares, mas eles vão te auxiliar a fazer o projeto. Quem tem que ter todo um conhecimento para executar um projeto mecânico é o projetista. Eu trilhei a minha carreira como projetista mecânico dentro do regime CLT, então eu sempre trabalhei desde 2006, né, em empresas. Eu nunca fiquei nenhum tempo sem trabalhar, porque eu sempre saí de uma empresa para ir para outra, né, direto, e fiquei muitos anos em cada uma das empresas, então eu sempre trabalhei em regime CLT. Mas, em paralelo, eu já fiz muitos projetos no formato freelancer, né, como um projetista autônomo. Então tu pode sim trilhar a tua carreira em regime CLT e, ao mesmo tempo, em paralelo, fazer alguns projetos no formato freelancer, né, para aumentar os teus ganhos. E se for o que tu deseja, né, trabalhar com empreendedorismo, né, ser um projetista autônomo ou abrir a tua própria empresa na área de projetos, tu pode migrar, né, ao longo do tempo, vai aumentando a tua demanda de projetos e migrar totalmente para o empreendedorismo, né, como muitos colegas meus já fizeram e trabalham, né, têm as suas empresas na área de projetos mecânicos e desenvolvem projetos e trabalham nesse formato, né, como autônomo. Então, como eu já fiz essa introdução aí da área de projetos mecânicos, agora eu vou responder as perguntas que os alunos me mandaram, então eu vou lendo a pergunta aqui e vou respondendo para vocês. Qual o primeiro passo para se tornar um engenheiro projetista? O primeiro passo para se tornar um engenheiro projetista é buscar o conhecimento técnico necessário para atuar na área de projetos, porque a gente aprende muitas coisas na universidade, mas na prática tem alguns conhecimentos a mais que tu deve ter para conseguir atuar na área. Então tu tem que conhecer as normas de desenho técnico mecânico, né? Tu tem que ter um conhecimento da aplicação dos materiais na prática, né, em projetos mecânicos. Então tu vai fazer um projeto, tem que saber qual material tu vai utilizar e por quê. Os processos de fabricação que são utilizados nos projetos para que tu possa fazer um projeto de uma peça manufaturável, né, possível de ser fabricada. Então, o conhecimento dos softwares, né, tu tem que entender de um software de criação de esboço e desenho de aprovação, como o AutoCAD, software de modelamento 3D, como o SolidWorks, que é o mais utilizado, né, para projetos mecânicos aí no Brasil, mas tem muitos outros softwares como Inventor, NX, CATIA, SolidEdge, entre outros softwares que se utiliza para projetos mecânicos. E aí eu sempre recomendo que depois de buscar o conhecimento necessário, tu já ingresse na área o quanto antes, para já ir ganhando experiência com projetos mecânicos. Aí quando tu te formar, tu já vai ser um profissional experiente, que tem o conhecimento necessário e vai ser um profissional, né, um engenheiro mecânico da área de projetos aí disputado, né, pelo mercado. Próxima pergunta. Sinto muita insegurança nos projetos. Como melhorar neste sentido? Pessoal, tudo que tu vai fazer pela primeira vez,
tu vai ter uma certa insegurança, né? Quando eu tive a minha filha, né, que é a minha única filha, Maria Eduarda, tu sente uma certa insegurança, né? Como que tu vai fazer para criar cada um dos pontos, como que é o desfraude, como que tem que dar banho, então tu sente algumas inseguranças ali, porque é a primeira vez que tu tá fazendo. Então a mesma coisa é para projetos mecânicos, a primeira vez que tu vai fazer, que tu não sabe como começar um projeto, né? Tu não sabe nem como começar, tu não sabe o que tu tem que calcular, por quê, tu tem que calcular a tensão, a flexão máxima, se eu acho um valor de tensão, ele tá bom ou não tá, né? Como que eu faço para criar o projeto? Então tu tem muitas dúvidas, muitas incertezas. E a partir do momento que tu acompanha alguém fazendo um projeto do início ao fim, que tu já faz o teu primeiro projeto, que tu faz o segundo, que tu vai adquirindo essa experiência, tu perde a insegurança totalmente, né? Então tu, digamos assim, ó, tu tem o ensino, né, que é o conhecimento necessário para atuar na área. Aí tu vai ter exemplos de outras pessoas que já fizeram projetos te mostrando como é que tem que ser feito, e aí tu vai ter experiência prática também de executar um projeto, aí tu não tem mais insegurança nenhuma, tá? No momento que tu coloca, né, o conhecimento em prática, executa o teu primeiro projeto, tu vê que não é tão difícil assim. Assim como é criar um filho, né? Agora que eu já estou, a Maria Eduarda já está com 4 anos, eu já sei que não é tão difícil assim. Se eu tivesse agora um segundo filho, eu já saberia muito melhor como lidar e não teria tanta insegurança. Próxima pergunta. De todos os softwares de modelagem que você já usou, qual você considera ser o melhor? Pessoal, não existe o melhor software, tá? Porque todos os softwares, como eu já falei, eles são apenas ferramentas. E aí o melhor software para ti vai ser aquele que tu melhor sabe mexer, que tu vai melhor te adaptar. Então o SolidWorks, ele é um software, né, mais utilizado justamente por ele ser um pouco mais intuitivo, tá? Então ele é um pouco mais fácil de se trabalhar e muitas pessoas gostam mais do SolidWorks. Mas o SolidWorks, ele tem ferramentas que outros não têm, mas outros têm ferramentas que o SolidWorks não tem, como o NX. O NX, ele é o mais utilizado pela indústria automotiva. Então eu sempre recomendo que tu aprenda pelo menos 2 softwares, que no momento que tu já sabe, já tem o conhecimento de 2 softwares, tu vai entender que a forma de se fazer um projeto, a forma de se fazer um modelamento 3D, um detalhamento de fabricação, independente do software, é sempre a mesma. E quando tu aprende 2 softwares, tu te adapta muito facilmente a qualquer um ou outro terceiro software. E aí quando tu vai fazer disputar, né, numa empresa, uma vaga, e aí é um software que tu não tem conhecimento, tu já não vai ter insegurança, porque tu já trabalhou com 2 softwares e tu sabe que é muito parecido. É só tu encontrar onde está o botão e ele vai ter as mesmas funções. E na maioria das vezes tem até o mesmo nome, tá? Então, não importa qual é o melhor software. Tu pode até começar pelo SolidWorks, eu indico porque ele é o mais utilizado, né, para projetos mecânicos no Brasil, mas eu acredito muito que tu tem que aprender pelo menos o básico de um segundo software para saber a forma, né, que o funcionamento deles, a forma como que tu faz a modelagem, a forma como que tu faz o detalhamento de fabricação é muito parecida. E aí tu te adapta muito facilmente a qualquer outro software. Próxima pergunta. Quais os cursos não podem faltar no currículo de um projetista? Assim, ó, um projetista, né, ele tem que ter aqueles conhecimentos que eu citei para vocês, conhecimentos de materiais, conhecimentos de processo de fabricação, né, os conhecimentos das normas técnicas, e isso não necessariamente ele tem que fazer um curso voltado para isso. A própria universidade te ensina sobre materiais, mas tu não precisa saber tudo sobre a estrutura cristalina dos materiais, e sim a aplicação prática, né? Qual material que eu utilizo para cada aplicação. E assim, ó, os softwares tu tem que saber, tu tem que dominar um AutoCAD, tu tem que dominar um SolidWorks e saber o básico aí de um outro software de modelamento 3D, né? Como o NX ou o Inventor, tá? Qualquer um dos outros. Mas o AutoCAD e o SolidWorks tu tem que dominar, tá? Eu sou suspeito para falar de curso, né, falar de treinamento, porque eu tenho um curso, né, que se chama Fábrica de Projetistas, que é um curso de especialização em projetos mecânicos, onde tu aprende todos esses conhecimentos de materiais, de processo de fabricação, de elementos de máquina, de normas, né, do AutoCAD, aprender a criar os desenhos de aprovação, a passar, né, as ideias que tu tem na cabeça para dentro do computador, os softwares de modelamento 3D, com SolidWorks, o NX, fazer os modelamentos, fazer os detalhamentos de fabricação, né? Tu aprende também os cálculos analíticos através da análise de elementos finitos também. Eu ensino o software SimCenter FEMAP, que é muito importante, né? Mas não quer dizer que para ser um projetista mecânico tu tem que fazer o Fábrica de Projetistas. Tu pode fazer um curso de AutoCAD, um curso de SolidWorks, né? E aí ingressar como um projetista júnior, como um desenhista e ir aprendendo, né, o restante dos conhecimentos ao longo da carreira. Próxima pergunta.
Qual dica você dá para ter uma boa relação com outros engenheiros projetistas? Assim, ó, para tu ter uma boa relação com outros projetistas, com outros engenheiros, né, o famoso networking, na minha opinião, tá, tu não deve fazer nada mais, nada menos do que o teu trabalho da melhor forma possível e quando as pessoas precisarem, tu poder ajudar. Se a pessoa pedir uma tabela que tu tem, empresta a tabela, né? Então tu já criou uma planilha ali para fazer um cálculo específico, empresta. Ah, eu tenho uma tabela de chavetas aqui das normas, alguém está precisando, te pede, empresta, né? Então, e fazer o teu trabalho da melhor forma possível. Esse é o melhor networking que tem. Quando tu faz o teu trabalho bem feito, esse é o melhor network, as pessoas que vão precisar posteriormente, né, de um trabalho, de um projeto, de um detalhamento, vão procurar aquela pessoa que fez um trabalho bem feito. Esse sempre foi o meu network, eu sempre fiz o meu trabalho bem feito, né, dentro do regime CLT, e foi através desse meu trabalho bem feito dentro do regime CLT que algumas empresas depois me procuraram também para fazer alguns projetos autônomos. E vamos agora para a última pergunta: quais engenheiros ou sites você indica para inspiração? Bah, pessoal, esse eu vou ter que dizer o meu site, né? Então, no meu Instagram, que é o @eng.ericsouza, e eu tenho um canal no YouTube também, Eng Eric Souza. Mas para não dizer que eu vou indicar só o meu, eu vou indicar um outro engenheiro também que tem um conteúdo muito bom. Ele é especializado em projetos de peças plásticas, que é o engenheiro Alan Rodrigues, que até já fez uma live comigo. Eu já participei também de um podcast, que ele tem o podcast Projetos de Mestre. Então sigam lá também o Eng Alan Rodrigues. Eu queria agradecer então o pessoal do CAEM, da UTF-PR, por ter me convidado para participar desse quadro Mecânica Responde. Eu espero de coração, né, ter ajudado de alguma forma alguém que está ingressando na área, que pretende ingressar nessa área de projetos mecânicos, que eu sou apaixonado, né, eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito de trabalhar com projetos mecânicos. A demanda é grande, cada vez mais vão ser necessários projetistas mecânicos, principalmente agora com a chegada da indústria 4.0, e para automatizar todos os processos de fabricação, né, pessoal, são necessários, né, projetos e mecanismos que sejam possíveis de serem automatizados. E para isso, né, tem que ter os projetistas mecânicos para fazer esses projetos. Então, pessoal, não deixem de me seguir, @Eng Eric Souza, né, Eng Eric Souza no YouTube, e um grande abraço a todos.